A maioria de vocês eu acho que não acompanhou. Se vocês estiverem de acordo, eu vou retomar desse ponto. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira fazenda antiga é a Fazenda Favache. Vai. Casa antiga, gado holandês antigo. Fazenda Favache tem a capela de 1761. Está lá a placa lá em cima, direitinho. Vai. A primeira Sesmaria do Junqueira foi a Campo Alegre. Hoje só tem ruínas da casa e dos arredores. Vai. Itaituba, fazenda construída, casa construída para receber Dom Pedro I, que nunca foi lá. Está restaurada, tropa não está mais lá, mas a linhagem existe. Vai. Fazenda Narciso, a casa está lá, mas a tropa já não existe mais da original. Fazenda Campolino JB, casa restaurada, tropa restaurada, tudo certinho, produzido normal. Fazenda Invernada, do Junqueira, que saiu do sul de Minas para a região de Ribeirão Preto, Orlândia, Morro Agudo. Francisco Antônio Junqueira, 1812. Saiu de Cruzilha a cavalo e foi abrir fazenda no sertão paulista. Vai. Fazenda Angaí, Rio dos Homens, é o nome em Tupi-Guarani. Gado holandês, cavalo. Casa preservada, mobiliário preservado. Fazenda Engenho de Serra, região de Sul, São Vicente de Minas. Casa preservada, sem mobiliário. Criatório legal, continua o mesmo criatório, na origem. Fazenda Bela Cruz, onde houve a revolta de Carrancas. Os escravos revoltaram e mataram uma série de junqueiras lá. Bela Cruz porque tem uma cruz muito bonita na porta, casa preservada, mobiliário não preservado, senzala não preservada. Só tem por fora, só tem o casco. Tá? Fazenda Cafundó, só tem fundações, não tem mais a casa. Vai. Fazenda Bela Vista, casa preservada, mobiliário preservado. Aqui, tá vendo essa pedra aqui? O cavalo encostava aqui, a pessoa subia. Era para as pessoas mais baixas subirem no cavalo. Vai. Então, os Junqueiras do sul de Minas, chegou um momento que não tinha mais terra suficiente para os descendentes. Então, os netos e bisnetos foram vendendo as suas partes e, com esse dinheiro, compraram terras na zona da mata de Minas Gerais. Uma dessas fazendas é a Fazenda Amaíba, fica em Leopoldina. Melhor você sentar aqui, senão eu vou ficar na sua frente. Tá muito bonita, casa preservada, mobiliário preservado, tropa preservada. Fazenda Gironda, região de Vassouras. Rusticidade, docilidade, andamento, mas principalmente expressão racial. Vai. Fazenda Tabatinga, à beira do rio Paraibuna, na região de Três Rios, Santana do Deserto. Casa preservada, mobiliário preservado, documento original do Barão de Alfenas na parede da fazenda. Vale a pena visitar. Fica entre Três Rios e Juiz de Fora. Fica no município pequenininho chamado Santana do Deserto. Você atravessa o rio Paraibuna e chega lá. Vai. Fazenda do Goiabal, região de Itajubá. Casa preservada, 1826. Está vendo aqui a data da casa? Essa é a foto mais antiga que nós temos. Eu tenho um arquivo com mais de 10 mil fotos de Manga Larga Machado. Essa é a foto mais antiga do arquivo. Final de 1870, é considerada a foto mais antiga de um Manga Larga Machador. Tipo ibérico. Repara que a garupa puxou o Sorraia, não puxou o Walter. Pelagem baia. Ele monta com um estribo de metal. Terno, gravata e colete. Chique, né? Vai. Esse é um dos cavalos mais importantes da raça Manga Larga Machador, formador de raça Caxias I. Vai. Grande campeão nacional da raça no Rio de Janeiro em 1906. Esse cavalo hoje seria um cavalo altamente utilizável na raça. Ele continua bonito até hoje. Vai. E o outro parente dele, formador também, é o Bellini JB, também um cavalo muito interessante. Um pouquinho mais novo. Esse é o Angaí Mineiro, repara a qualidade de garupa, qualidade de cabeça, qualidade de cernilha, espádua, dorso longo.
dorso curto e lombo médio. É assim que tem que ser o manga larga machador. O manga larga paulista, ele é longilíneo, dorso médio, lombo longo. É diferente, é outra raça. Vai. Garupa levemente caída, dorso médio, dorso curto, lombo médio, cernilha destacada, cabeça triangular, pescoço piramidal, espádua longa. É o padrão. Aí. Esse é o famoso Sargento JB no curral da Campo Lindo JB, lá em Cruzília. Esse cavalo foi adquirido por uma alta soma no final dos anos 40 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quilômetro 47, e lá formou o plantel. Está aí o Sargento. Aqui, quando ele foi campeão, esse é o Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Está lá até hoje. Está vendo aqui a parte alta das arquibancadas? Vai. E esse é o Juazeiro, filho do sargento, que foi também adquirido pela Universidade Rural. Como eu disse a vocês, a tropa 53, o número da moça do colégio interno, veio para o manga larga machador, mas o tipo é diferente. A moça chamava-se Genoveva Clara. Era o nome da época. Vai. Esse é o Traituba Sátiro, nascido na Traituba, serviu no Angaí. Esse é o famoso Traituba Aviso, essa é a fazenda Traituba. Hoje ela está pintada de amarelo, pelo novo proprietário. Amarelo ou rosa, né? Cor de rosa. Ficou cor de rosa. Esse é um dos cavalos mais importantes no manga larga machador, chamado Traituba Aviso. Sempre tem o nome da fazenda e depois o nome do cavalo, ou às vezes o contrário. Esse é o Seta Caxias, nascido no Engenho de Serra, registrado e lá na Herdade. Essa exposição é em Juiz de Fora, 1950, 51. Vai. E essas são duas ervas do Engenho de Serra, a Braúna e a Baia do Engenho de Serra. Acho que é o contrário, Braúna e Baia, aquela pelagem. Está lá no curral do Engenho de Serra. Casa preservada, vale a pena a visita. E esse é o famoso Baluarte, que nasceu no Engenho de Serra, foi registrado no Instituto Regional de Pedro Leopoldo. Não, Inspetoria Regional de Pedro Leopoldo, que é um órgão do Ministério da Agricultura que fazia fomento. Eles tinham garanhões e os criadores levavam as éguas para cobrir com o garanhão do governo. Ou tinha jumento para fazer mula e burro. Esse é o Sincero JB, aqui montado pelo seu Urbano, que você conheceu, lá no Parque de Caxambu, e aqui na Bahia, para onde ele foi vendido por alta soma no ano de 1968. Vai. E esse é o documento do Sincero JB. Você vê que, quando não tem informação, a manga larga põe em vermelho, o proprietário põe a mão. O machador não, o machador só põe o que tem. Não põe em vermelho nem a mão. Esse é o filho do Sincero, o Atrevido JB, campeão nacional da manga larga. Vai, passa. E esse é o Beijo Novo JB, com o seu Urbano, filho do Atrevido, e neto do Beijo Velho, que passou agora há pouco. Esse é o Mutreta, que eu falei a vocês, é o Malandro JB, que foi registrado como Bugre do Rancho do Sol. Malandro JB é um documento que existe na manga larga. Pegou o cavalo e registrou no machador, deu o nome de Bugre do Rancho do Sol. Dupla identidade. Coisas do Brasil. Vai. Herdade Ouro Preto, famoso cavalo nascido no Angaí, mas registrado na Herdade. É o pai do Jupiá, que eu vou mostrar à frente. Essa é a égua mais importante da raça, manga larga machador, a Herdade Alteza, mãe do Cadillac, do Jupiá e do Herdade Capricho, além de outros. E uma própria do Baluarte 2, que foi vendido para a Universidade Rural. Vai. Essa é a Herdade Alteza, já bem velhinha, lá na fazenda da Herdade. Morreu com 31 anos. E esse é o filho que eu considero o mais famoso, o melhor dela, chamado Herdade Cadillac. Toda a nossa tropa descende desse cavalo, toda a nossa tropa aqui é castanha, como ele. Vai. Aí mais uma foto do Cadillac. O irmão dele, o Herdade Cosmo, filho do Seta Caxias, com a Herdade Tirolesa, grande campeão nacional da raça, em 1968, em Salvador, na Bahia. E esse é o outro irmão materno agora do Cadillac. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é um defeito da foto. Herdade Jupiá, um tipo ibérico, lusitano, grande campeão nacional da raça, campeão nacional de marcha, tricampeão
nacional, progênito pai, livro de elite da associação. Você falou que ele tem uma marca áspera? Esse cavalo? Um pouquinho áspero. E você foi campeão? Foi. Não era tanto áspero, não, só um pouquinho. O cavalo, quando é campeão nacional, não quer dizer que ele anda naturalmente. Ele é preparado para uma exposição. E quando você prepara um cavalo para a exposição, você pode mascarar algum tipo de andamento. Tá? Esse é o Jupiá, tipão ibérico. Eu podia botar Dom João VI ali em cima, que era aquele mesmo desenho que eu mostrei a você. Vai. Fazenda Herdade, a casa está preservada, mobiliário preservado, cocheiras preservadas. Aqui ficam os garanhões, tá? Esse é o Herdade Cobre, filho do Cadillac, numa filha do Herdade Bronze. Essa é a dança prateada e o bolero, todos descendentes do Cadillac. É verdade? Fica em Matias Barbosa, perto de Juiz de Fora. No mesmo caso, os ascendentes venderam fazenda no sul de Minas e compraram terra na Zona da Mata. Venderam 10 alqueires no sul de Minas e compraram 200 lá. Era o que valia na época. Vai. Esse é o último filho do Cadillac nascido na Herdade, chamado Herdade Caxias, Cadillac na orquestra. Só volta um minutinho. Cabeça triangular. Todo manga-larga machador tem que ter cabeça triangular. Se a cabeça for paralela, é sangue de manga-larga paulista. Todo manga-larga machador tem que ter o dorso curto e o lombo médio. Se o dorso e o lombo for longo, é manga-larga paulista. Todo manga-larga machador tem que ter a inserção da garupa baixa, mais baixa do que o alto da garupa. Se for plano, é manga-larga paulista. É fácil ver. Fora o andamento. É só querer ver. Vai. Esse é o prelúdio primeiro do Porto, Fazenda do Porto, Fazenda Espírito Santo, no São Vicente de Minas. Você vê que é um cavalo tipo ibérico, cabeça triangular, pequeno. Porque não teve a nutrição dos outros. Quando você dá nutrição, o cavalo vai. Esse foi um cavalo nascido lá no quilômetro 47, chamado Quarteirão, filho do Herdade Brasil, numa filha do Herdade Baluarte 2, que eu já mostrei a vocês, numa neta do Sargento JB, que eu também já mostrei a vocês. Essa fazenda Gironda, essa foto foi eu que tirei, esse é o Atrevido, quando novo, e aqui, já mais velho, onde ele foi vendido. Filho do Trevo da Gironda, esse importantíssimo cavalo da raça, aqui montado por Júlio Avelino de Oliveira, fundador da linhagem Gironda, que é aqui o trevo mais velho. Está aí o Mustang da Gironda, pai do Baluarte da Gironda, grande campeão nacional em 80, em Uberaba. O Baluarte é neto do Trevo, filho do Mustang. E aqui 4 descendentes, 4 filhos do Baluarte, todos juntos, sem brigar, sem dar coice, sem relinchar, nada. Válida, quem quiser visitar uma criação espetacular, vai visitar a Gironda, fica em Vassouras, estado do Rio de Janeiro. São bons. Oi? São bons. Excepcionais. Não perde uma. Eu usei um cavalo Gironda no passado aqui em casa, de 23 anos, enxertou 20. No cabresto. Tudo monta natural. Vai. Esse é o quilômetro 47, esse é o prédio da reitoria. Esse é o Astuto do Sobradinho, um cavalo descendente do Jupiá, que lá foi usado. E esse é o Orvalho, um descendente do Sargento JB, que saiu de lá. Vai. Falei para vocês no Junqueira, que saíram do sul de Minas e foram para Leopoldina. Esse é o Albaíba Eldorado, grande campeão nacional da raça em 47. Vai. Pai do Providência Itu, formador de campeões nacionais. Tipo árabe. Apesar de ser triângulo, aqui já menos triangular, andamento áspero, quase um trote, no limite do trote, belíssimos cavalos, mas... Então, tem proporção corpo? Tem. Esse é o Irajá, conheci esse rapaz, estudou comigo lá na Rural, formou em veterinária. Era filho do dono da fazenda com uma das mucamas da fazenda. Porque ele era mucama, não era escravo. Então eu pus a palavra mucama, uma das empregadas da fazenda. Oi? Ela recebia dinheiro, a escravo não recebia. Vai. Esse é o Albaíba Marengo, campeão em 72 em Caxambu, melhor andamento da linhagem Albaíba, mas a cabeça também
Você vê que não é tão triangular. Influência do árabe. Neto do Abaí do Eldorado. Vai. Esse é o Arubé Bela Cruz, no pátio da Fazenda Bela Cruz, foto de 71, aqui a senzala, né? Esse é o Farrapo Bela Cruz, grande campeão nacional da raça em 82, e o Irapuru Bela Cruz, grande campeão nacional da raça em 79. Tudo Mangalá, Machador. O tipo é esse. Quando sai um pouco, você já vê que é paulista, já vem da Mangalá. O tipão é esse. A expressão racial. Aqui o único criatório que selecionou a marcha picada. Alguém perguntou de marcha picada aí. Juscelino Kubitschek, então governador de Minas Gerais, no Parque da Gameleira, montando um cavalo de nome Passatempo. Esse é o Zinabre, neto do Rio Verde. Esse é o invasor de Passatempo. Já, seu Bolivar e o Márcio de Andrade. Vai. E aqui é Catuni. Catuni é uma fazenda lá no norte de Minas, em Montes Claros. Aqui um dos tocadores da linhagem, não foi o fundador, mas foi o seguidor, meu amigo Dr. João Carlos. Essa é a Catuni Cinerama, mãe do Catuni Japão e do Catuni Covades. Esse cavalo tem sangue abaíba, portanto a cabeça é arabesca. Você vê que a cabeça aqui é diferente. Aqui a cabeça é triangular e aqui a cabeça é arabesca, árabe. E essa é uma égua paulista que eles levaram lá para Catuni, toda a lazã foveira, salpicada e por aí vai, descendente do Sheik. E esse é o formador. E esse é o formador da linhagem Catuni, o Favacho Pedra Estanho, nascido lá na fazenda Favacho. É o pai dessa égua. Portanto, é o avô desses dois. Vai. Toda fazenda famosa que fica entre a Clanituba e o Favacho é a fazenda Araújo. O sufixo é o Ara. Essa é a Ara Valsa, filho dela, Ara Terremoque. Cabeça triangular, pescoço piramidal, cerneira destacada, dorso curto, longo, médio, garupa levemente inclinada. Padrão da raça. Conheci esse cavalo desde Potrinho. E esse cavalo foi nosso. Esse é o Ara Sabiá. Tem descendência desse cavalo aqui em casa. E essa é a Arajóia, livro de mérito número 1 da raça Manga Larga Machador. E esse é um outro cavalo que já serviu lá, o Angaí primeiro novo. Eu mostrei a vocês o velho. Vai. Fazenda Tabatinga, que a gente já falou, o principal cavalo lá foi o Tabatinga Predileto. Aí na porta da fazenda, excepcional cavalo. É o mesmo cavalo em 3 momentos. Aqui em Belo Horizonte, na Gameleira, aqui mais novo na Tabatinga e aqui mais velho na Tabatinga. Vai. Um parente dele é o Tabatinga Cossaco, cavalo que formou grandes campeões nacionais lá perto da casa da Tabatinga. Meus amigos, eu vou encerrando essa apresentação dizendo que tudo é raça e tudo é arte. Mas se você vai criar uma raça, você tem que ter um padrão. A primeira coisa que você tem que aprender é que existe um padrão racial. Se você fugir do padrão, você não vai criar essa raça. Então, você pode gostar de um cavalo desse tipo, como retratou o famoso pintor Degas, ou um cavalo desse tipo, como retratou outro famoso pintor Picasso. É o mesmo cavalo, com 2 descritivas. Só que existe um só padrão, não existe 2 padrões para a mesma raça. Então você tem que se ater ao que está escrito. Se a cabeça é triangular, seu cavalo tem que ter cabeça triangular. Se a marcha é batida ou picada, ela não pode ser trote nem marcha trotada. E por aí vai. Então eu vou terminando aqui, Solange, fazendo aqui uma homenagem aos seus ascendentes. O primeiro Junqueira que veio de Portugal, os filhos deles, que deram origem a essas fazendas todas. Isso está na Capela do Favacho. É uma placa que eles ergueram lá em 1981, quando fizeram uma grande festa lá no Favacho. E o filho mais novo dele era o Barão de Alfenas, Gabriel Francisco Junqueira. Esses são alguns dos livros que eu escrevi, tá certo? O Sindicato Rural tem acesso a esses livros, quando vocês quiserem adquirir, procure o sindicato, tá certo? Esse aqui foi do ano passado, comemorando 75 anos da associação, que é de 49, a história de uma raça, e outros. E eu dedico essa apresentação aos meus mestres que me ensinaram tudo que eu sei
sobre esse tema tão apaixonante. Esse é lá de casa. Muito obrigado. O senhor está no céu. Pois não. Gostaram? Perguntas? Nada? Isso é uma aula de história para quem gosta de cavalos, uma aula de cavalo para quem gosta de história. Você não teria nenhuma foto do Mangalarga Paulista com o Machador para ver? Tem. Volta aqui. Vai voltando. Eu não tenho junto, mas eu tenho. Em 2 momentos vocês vão ver aqui, quer ver? Vai voltando. Passa. Vai voltando. Aí, para frente. Então, estes são os garanhões. São os sangues, melhor dizendo. Mangalarga Paulista, que entraram na raça Mangalarga Machador a partir do ano 2000. Esse é o famoso turbante, J.O. Olha o tamanho do dorso longo desse cavalo e a altura da cauda. Esse é o almanaque. Esse é o dorso longo. Cabeças. Essa cabeça de triângulo não tem nada. Está vendo que é um paralelograma aqui? Tá certo? Esse cavalo foi muito usado, mas não deu muito certo, não. Passa o seguinte. Aqui, ó. Dorso longo, alta garupa. Aqui alto. Aqui. Tá vendo? Aqui, cabeça de triângulo está longe. Então, vocês viram aí uma série de animais padrão racial machador, e vocês viram aqui uma série de sangues que entraram no Mangalarga Machador. Isso aí, cara, é a marcha de centro. A marcha de casa. Então, a marcha, ela se inicia no lado de cá, onde termina a andadura, que é um movimento só lateral, deslocamento dos bípedes laterais. Imagina alguém andar assim, depois assim. Só lateral, é a marcha do camelo. O camelo se desloca em marcha lateral. Então, a marcha picada se inicia onde termina a andadura. Da picada você vai para a batida você vai para a marcha trotada e para o trote. Então, a marcha batida se termina onde começa a marcha trotada, que é aquela marcha que tem um momento ínfimo de suspensão no ar, que é imperceptível ao olho, mas é percebido pela audição. Então, se eu fechar um olho e passar um cavalo atrás de mim, nesse piso, pelo barulho eu posso dizer se é marcha picada, marcha batida, marcha trotada ou trote. A marcha de centro, que ele perguntou, está exatamente entre a picada e a batida. Ou seja, tem igual número de deslocamentos nos laterais e dos diagonais. Se você filmar um cavalo de marcha de centro andando, você vai ver que ela tem o mesmo número de deslocamentos. Por isso que ela se chama de centro. Então, novamente, andadura, picada, centro, batida, trotada e trote. Respondido? Por que você falou que tem um só criador de marcha picada e a maioria é marcha batida? Por quê? Porque naquela época, quando foi formado... Volta ali, por favor. Vai voltando. Deixa eu ver. Vai voltando. Aí, vai voltando mais um pouco. Aí, quando se formou aquele grupo de criadores, eles descreveram as linhagens antigas, todas marcha batida, próximo. E descreveram as linhagens de tradição, que se abasteceram de animais das antigas. E das linhagens de tradição, a única que selecionou marcha picada foi o passatempo. Hoje em dia, o passatempo mudou de mão, eles venderam os animais, venderam a marca passatempo, e a marcha picada cresceu no Nordeste. Entendeu?
Mas das antigas e das tradicionais, somente este criatório se dedicou a selecionar a marcha picada. Não quer dizer que outros... Eu podia ter começado em 1950, não sou junqueiro, e podia se dedicar. Comprei uma égua e um cavalo lá no passatempo. Então eu crio marcha picada. Mas eu não estou na relação de raízes históricas, por exemplo. Eu sou um Silva qualquer, um Carvalho qualquer, um Reis qualquer. Entendeu? Para quem vai começar uma criação, por exemplo, tem desvantagem? Não. É gosto. Ou custa mais caro? Não, é gosto. Você pode selecionar. Cavalo, você, costumo dizer, você escolhe dentro do padrão, você tem todo o direito de escolher o que você quer. Tá certo? Então, se você gosta de marcha picada, a marcha picada tem mais deslocamentos laterais. A marcha batida, mais deslocamentos diagonais. Se você quer comodidade, você vai para a picada. Se você quer um cavalo que parte mais fácil para o galope, você vai para a batida. Mas, no fundo, você é influenciado pelos seus amigos. É o que eu chamo, professor, de sociologia zootécnica. Você vai adquirir seus animais onde você tem amizade. Você não vai adquirir do seu inimigo, uma pessoa que você não conhece. E aí você vai se abastecer de animais daquele tipo. E esse seu amigo vai fazer sua cabeça. E você vai passar a ter animais daquele tipo. É a sociologia zootécnica. Por melhor que seja um cavalo, eu jamais vou usar um cavalo de alguém que eu não goste. Por melhor que seja o cavalo. Por quê? Porque todo dia eu vou estar vendo filhos desse cavalo, eu vou lembrar do sujeito que eu não gosto. Concorda comigo? Se eu tenho um inimigo, e a gente tem inimigos, né? Você não vai adquirir animais dele. Eu não quero ver no meu documento o nome dele, no cavalo dele. Eu quero ver o nome de meus amigos, das pessoas com as quais dos meus mestres. E isso, pouca gente estuda isso, mas isso é uma realidade. Você só adquire animais de quem você gosta. Dentro do padrão racial. Sim, mas o marcha picada, ele cansa mais do que o outro? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem cavalo de marcha picada que você anda o dia todo tranquilo. Tá certo? Você tem que colocar numa toada que dê conforto a você e ao cavalo. Se você tocar demais, os dois vão cansar. Se você tocar de menos, você não chega lá. Entendeu? Você tem que ter uma toada ideal. Tá certo? Não vai cansar. E você não vai ficar... Hoje em dia, ninguém anda 12 horas a cavalo, como antigamente. Você vai andar 3, 4 horas. Tranquilo. É a realidade do momento. Não sei se não vai fazer uma cavalgada. Mas mesmo assim você vai devagar. Uma cavalgada Não vai querer, você vai fazer. Isso. Você tem paradas. Fala, Juliana. Você está vendo mais uma pergunta? Nossa, mestre, né? Não, só um apaixonado pela raça, só isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, desculpa aí. Não, acho que deu para fazer. Ainda bem que o professor nos ajudou. Agradeço a vocês. A fazenda fica aqui no Pinhão do Borba. Um dia, se desejarem conhecê-la, será um prazer. Tá bom? Aqui lá em casa eu tenho Verdade Cadillac, aquele cavalo, muito Gironda, JB e Ara. São as 4 linhagens que eu preservo lá e tento fazer uma mistura de tintas. A tropa 100% criada a campo, não tem cocheira, não tem ração, não tem capim picado, rústica, dócil e longeva. Essa é a nossa característica. E frugal. Come pouco e está sempre bonito. Que é o mais bonito. Que é o mais difícil. Porque você vai eliminando aquelas éguas que estão sempre magras. Tá? E vai ficando com as éguas que mesmo comem no mesmo tempo e estão sempre bonitas. Então, é a frugalidade, que chama a característica interessante da zootecnia. Meus amigos, muito obrigado, agradeço a Juliana, agradeço a todos. E, muito obrigado mais uma vez.